Shalom e avivamento, sejam bem-vindos à Igreja da Cidade, à Igreja da Família, à sua igreja. Fala isso aí para 3 pessoas. Seja bem-vindo à Igreja da Cidade, à Igreja da Família, à sua igreja. Amém, irmão? Aí você pode se assentar em nome de Jesus. Hoje também no meio cristão, em toda a cristandade no mundo inteiro, é celebrado o Pentecostes. Para o povo judeu é o final de umas semanas, é uma festa de colheita. Mas para o povo cristão é o dia em que o Espírito desce, é o dia em que a igreja surge, é o dia que a igreja nasce, é o dia em que 120 pessoas são revestidas de poder para cumprir o chamado que Deus entregou para eles de iniciarem um movimento que começaria em Jerusalém, Samaria, Judéia e que alcançaria os confins da terra. Nós fomos alcançados por esse movimento, por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu estou convicto disso, irmãos, que nada pode ser feito sem o Espírito Santo. Se tem uma coisa que você precisa buscar acima de todas as coisas, é o Espírito Santo de Deus. Fala isso para alguém do seu lado aí. Irmão, você já foi batizado pelo Espírito Santo? Você já foi visitado pelo Espírito? Me ajuda aí a apacentar. Vamos. Faz com alegria, faz com entusiasmo, com fé. Vamos. Você já foi batizado no Espírito, pelo Espírito. Você já recebeu os dons do Espírito. Você já tem o fruto do Espírito. Você foi selado pelo Espírito. Você está sendo consolado pelo Espírito. Você está sendo guiado pelo Espírito. Se não, irmão, eu te garanto que você não viu nada ainda. Não viu nada. Nada mesmo. E hoje eu quero fazer uma pergunta muito simples e muito direta. Quem quer o avivamento? Amém. Uma outra pergunta. Quem está esperando o avivamento? Deixa eu dizer para você, o avivamento não vai vir, ele já chegou. Fala isso aí. Ele já chegou, ele já é realidade aqui nessa igreja, ele já é realidade na minha célula, ele já é realidade na minha família, ele já é realidade na minha casa, ele já é realidade nos meus negócios, ele já é realidade. O avivamento que muita gente está esperando para apacentar já chegou. Porque apacentar é a igreja do avivamento. Se você está esperando que Deus faça algo para que você perceba ele se mover, hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, ele já está se movendo. Ele não vai criar um mover, ele já criou um mover. Ele já está se movendo e ele se move agora, aqui, entre nós, dentro de nós. E eu quero entregar uma palavra para você, assim, que para mim é libertadora. Porque a maioria de nós tem uma visão romântica de um batismo do Espírito Santo. E como a maioria de nós dá testemunho sem a lama, a gente dá o testemunho do diamante já prontinho. A gente não testemunha os dias em que a gente desceu num poço de lama. A gente só diz assim, olha como Deus é poderoso, olha o que ele fez. E aí a gente mostra o processo terminado. A gente mostra o produto acabado. Mas a maioria de nós anda, ou já andou, ou vai andar por lugares em que a gente vai pensar como é possível que Deus realize o avivamento aqui. Porque, romanticamente, a gente acha que avivamento só acontece quando tem um grupo de louvor cantando aqui, dizendo
A nossa geração tem lenha para queimar, vem com chamas de fogo, vem com labareda de fogo, vem com mais fogo e taca mais fogo e não para de derramar fogo. E aí a gente resume o avivamento que muitos estão esperando a um lugar, a templos religiosos. O Senhor abriu os meus olhos e eu oro para que Ele abra os seus olhos para entender que o lugar do avivamento é sempre especial e ele nunca está preso entre quatro paredes. Fala isso para alguém do seu lado. O avivamento, irmão, não vai vir em um lugar em que tudo parece harmoniosamente equilibrado, numa situação ideal. E eu quero mostrar para você o lugar do avivamento. O tema dessa palavra é exatamente isso: o lugar do avivamento. E como lá no começo não foi um lugar confortável, não foi um lugar onde tudo estava alinhado, onde tudo estava resolvido, eu quero mostrar para você que o lugar do avivamento é o lugar da luta, da crise, da pressão, do problema, do desespero, da angústia. Porque eu quero já te dar o que o Espírito Santo me deu como elemento central dessa palavra antes de nós lermos o texto. O Espírito Santo não vem para reforçar nossas certezas, mas ele vem para preencher nossos vazios. Eu vou repetir isso porque tem gente aqui desse lado que é meio lento no processamento. O Espírito Santo não vem para reforçar nossas certezas. Ele vem para preencher nossos vazios. E quando a gente entende isso, irmão, a gente para de achar que avivamento está restrito a um culto. Que vai ser um culto que vai acontecer no Willie Davis, que vai acontecer no Chico Neto, que vai acontecer num prédio de igreja religiosa. O avivamento não tem a ver com uma programação humana, mas com um coração disposto em qualquer situação para que o céu intervenha. E quando a gente entende isso, irmão, a gente vive avivado, não importa o lugar onde a gente esteja. Porque a igreja de verdade não é aquela que se reúne no domingo, mas é aquela que é vivida de segunda até o próximo domingo. E um avivamento entendido dessa maneira, que o lugar do avivamento é o lugar do enfrentamento, é o lugar da guerra, é o lugar da dor, é o lugar da lágrima. O diabo nunca mais vai vencer batalha nenhuma na nossa mente, no nosso coração e nos esfriar. Porque a maioria de nós é enganado dizendo que eu só posso viver um avivamento se eu tiver tudo alinhadinho, eu não tiver nenhum problema, eu não tiver nenhuma dor, eu não tiver nenhum inimigo. Aí sim o avivamento vai vir. Eu vou te mostrar biblicamente que não foi assim. O primeiro Pentecostes, que trouxe vida à igreja, que fez a igreja se levantar do nada. E tem sido assim ao longo da história. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Eu vou ler esse texto e aqui está o princípio. O Espírito não vem para reforçar nossas certezas. O Espírito vem para preencher nossos vazios. Aqui está o princípio. E depois eu vou ler um outro texto para te mostrar na prática como esse princípio se aplica a nós. Amém? Amém mesmo? Atos 2, eu estou muito empolgado para entregar essa palavra para você hoje, irmão. Mas muito mesmo, muito mesmo. Então, Atos 2. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. Lê para mim. Então diga assim, Pentecostes em um só lugar. Todos estavam reunidos em um só lugar. Eu estive nesse lugar. Pelo menos quando eu fui a Israel, nós visitamos supostamente esse lugar. Esse é o mesmo lugar onde Jesus realizou a última ceia com os seus discípulos. Então vai prestando atenção, irmão. O lugar onde o avivamento veio não foi um lugar onde todo mundo estava tranquilo,
mas o lugar onde a morte estava ameaçando. Quem está comigo aqui, irmão? Amém ou não amém? Ótimo, me ajuda porque aí eu prego mais rápido. Se não me ajudar, eu demoro mais, porque eu sou meio lento mesmo. Então me ajuda aí, ô pastor Elci. Me ajuda aí, amém. Então em um só lugar, diga, o lugar do avivamento. Então de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga assim, isso vai acontecer com você, meu irmão. Hoje, aqui e agora. Fala de novo, hoje, aqui e agora. Porque o céu não está preparando algo. O céu já derramou. Me ajuda. Todos. Não só os mais espirituais, mas todos, inclusive quem estava com medo. Não só quem estava mais fervorosamente, falando mais alto, mas inclusive aqueles que oravam como que em murmúrio. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Amém, irmãos? Eu quero guiá-lo ao texto que ilustra esse princípio que eu acabei de compartilhar com você, de que o Espírito Santo não vem para nos dar um arrepio, para confirmar nossas certezas em um culto. Ele vem para preencher nossos vazios. E se você tem vazio hoje, você é um forte candidato para ser batizado pelo Espírito Santo. Você está aí, irmão? Então vamos ao texto que ilustra isso para nós. Por favor, ao texto que ilustra isso para nós. Salmo 23. O salmo que a maioria de nós cresceu ouvindo. E muitos sabem até de qual o primeiro versículo. E eu quero ler com você. Porque Atos 2 fala que todos foram cheios. O lugar do avivamento onde aconteceu. O Salmo 23 mostra com clareza lugares em que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E o lugar menos provável de ser cheio do Espírito Santo é em um culto religioso. Não estou dizendo que o nosso culto é religioso porque nós nos reunimos como filhos que adoram o Pai. Mas a maioria de pessoas religiosas em busca de um batismo no Espírito procuram em prédios religiosos, em um evento religioso. Já vou declarando às mulheres que estão indo para o próximo encontro face a face. O Espírito Santo não quer enchê-las lá. O Espírito Santo quer encher enquanto chega o dia de vocês irem para lá. Para que quando chegarem lá, vocês possam derramar tudo aquilo que Ele encheu cada uma de vocês.
porque à medida que vocês derramarem sobre todas aquelas mulheres, vocês continuarão sendo preenchidas e plenificadas pelo Espírito Santo de Deus. Tem alguma mulher que crê nisso aí, irmão? Me ajuda aí em nome de Jesus, por favor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, ou o vale da sombra da morte. Veja que o versículo está no meio do que Deus faz, como uma expressão de avivamento. Tudo que Ele faz, antes e depois desse versículo, revelam que lugares de avivamento precisam ser ressignificados por nós. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na presença, na casa, debaixo da unção do Espírito Santo, e isso para sempre, 24 horas por dia, 7 vezes por semana, 365 vezes por ano, enquanto eu respirar desse lado, e depois que eu não respirar mais desse lado, e quando eu estiver diante do trono, Ele continuará me cercando dessa maneira. Você pode colocar a mão no seu coração agora, irmão, e orar. Eu quero sugerir uma oração para você. A Bíblia diz que Deus enche de bens os famintos, mas despede de mãos vazias os fartos de coração. Você pode sair daqui vazio do que Deus quer preencher você hoje. O que vai determinar isso não é a unção da música, não é a intelectualidade da palavra, mas é a sua fome pelo que Deus pode te entregar hoje. Deus, clamamos mais uma vez, libera teu Espírito sobre nós. A fome e sede por Ele. E que Ele venha e faça o que Ele é poderoso para fazer. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Diga assim, o lugar do avivamento. Tudo o que cerca o que aconteceu em Atos 2 mostra para nós que não havia uma situação ideal, os discípulos não estavam preparados, mas havia disposição e disponibilidade para que aquilo que aconteceu acontecesse. Não havia um planejamento, não havia uma organização, o que eles tinham era apenas uma palavra: vão a Jerusalém e não saiam de lá, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo, do poder de Deus. Mas na terra o que eles tinham? Portas fechadas. Na terra o que eles tinham? Uma pressão religiosa, porque agora aquele que disse que traria a redenção a Israel, mesmo que eles tivessem visto Jesus já algumas vezes pós-ressurreição, mas o que dominava o coração deles ainda era o medo. Medo dos judeus, medo do poder religioso da época deles, de fazer com eles o que fizeram com o líder deles, de fazer com eles o que fizeram com o Cristo deles. E eles estavam trancados. Você acha que eles estavam trancados porque tinham toda a confiança, tinham toda a segurança para aquilo que acontecesse? Obviamente que não.
O contexto, se você pegar uma lupa e ampliar nas escrituras pós-ressurreição de Jesus, é medo, é frustração. A gente tem 2 discípulos que estão indo embora de Jerusalém. Se Jesus não intercepta-os no caminho de Emaús, eles não estariam aqui no dia em que o Espírito veio. Eles não seriam um dos 120, eles não seriam revestidos de poder, eles não falariam das maravilhas de Deus numa linguagem própria de quem estava ouvindo cada um deles. A maioria dos líderes que eu acompanho usa a seguinte desculpa para mim: eu preciso estar melhor preparado, a minha situação não está boa, eu tenho enfrentado lutas, eu tenho enfrentado dores, eu tenho me sentido preso. E até hoje eu não tinha uma resposta clara para dar nenhum líder, a não ser a minha própria experiência de que também tenho lutas, também tenho dores, também tenho provas, também tenho gigantes, também tenho muralhas, também tenho medos, também tenho desafios. Mas não conseguia expressar isso em uma frase, em uma definição, em um conceito. Mas essa semana os meus olhos se abriram. Porque vida cheia do Espírito não tem a ver com ausência de problema. Pelo contrário, é no meio dos problemas que eu posso ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. É quando meu casamento está sendo posto à prova, é quando eu estou em crise financeira, é quando os meus filhos se levantam em um espírito de desobediência. É nesses momentos que eu posso ser mais cheio do Espírito Santo. Mas a maioria de nós está buscando uma liturgia para ser cheio do Espírito Santo, e ignorando os lugares onde o Espírito Santo quer se manifestar em plenitude. Eles não estavam lá porque tinham uma situação ideal. Eles não estavam lá porque tinham todas as contas pagas. Eles não estavam lá porque todos os relacionamentos deles estavam tranquilos, harmoniosamente. Pelo contrário, ameaças de morte. O que fizeram com ele, vão fazer com vocês. E é o que se revela no decorrer do livro. Perseguição após perseguição. No livro de Atos. O que eles tinham na terra? Portas fechadas. Mas quando as portas na terra se fecham, os céus se abrem sobre aqueles que entendem que precisam de uma intervenção divina. Pentecostes, em Atos 2, mostra para nós que o céu responde com fogo aonde há caos. Aonde há problema. Se você olhar, irmãos, nenhum deles, nenhum dos 120, nenhum dos 500 a propósito, tinham 500 no dia 1, no dia 10 só tinham 120, 380 desistiram em 9 dias. Dá uma olhada para esse irmão do lado e vê se ele é daqueles que aguenta 10 dias. Aguenta 10 dias orando ininterruptamente. Aguenta 10 dias de jejum, mesmo que a situação se agrave ou piore. Aguenta se manter fiel ao Senhor 10 dias. 10 dias. Nenhum daqueles 120 estavam, num sentido humano, prontos. Você está comigo, irmão? Pelo contrário, eles estavam frágeis, feridos e vulneráveis. Frágeis, feridos e vulneráveis. Por que então, se o primeiro Pentecoste vem para homens e mulheres que se encontravam fragilizados, feridos e vulneráveis, e o Espírito vem e os reveste de força, por que a gente acha que o Espírito vai me dar força quando eu somente estiver forte? Eu vou deixar você processar isso. Então eles estavam frágeis, mas permaneceram unidos. Eles estavam feridos, mas permaneceram obedientes. Eles estavam vulneráveis,
mais permaneceram disponíveis. E a gente usa tudo isso, irmão. A gente usa a fragilidade, a gente usa as feridas, a gente usa a vulnerabilidade para bloquear o que o Espírito Santo pode fazer em nós e através de nós. Então, Pentecostes, em Atos 2, não foi um palco com luzes e show, mas foi uma sala de espera, onde 120 homens descobriram, 120 pessoas, homens e mulheres, descobriram que o Espírito Santo não vem para pessoas prontas, mas para pessoas disponíveis. A minha oração é que você seja pego, irmão, nessa palavra, não importa a ferida, não importa a fragilidade, não importa a vulnerabilidade, mas a minha oração é que você seja pego como esses homens foram pegos. E às vezes a gente está esperando um show apoteótico, quando Deus está querendo usar exatamente a minha luta, como pai, como profissional, como homem. Deus está querendo usar essa luta onde eu descobri que eu não tenho mais força, não tenho mais recurso, não tenho mais condição nenhuma. E Ele então diz, quando na terra as portas se fecham, as janelas do céu se abrem. Quem está pronto para experimentar janelas abertas aqui, irmãos? Então, se você está nessa condição de ferido, de fragilizado, de vulnerável, o Espírito Santo está procurando você. É óbvio que alguns vão sair do mesmo jeito que entraram. Como aqueles 380 desistiram. Mas não porque o Espírito Santo não é poderoso para entrar na luta, mas porque eles não estão só dentro de uma sala fechada, eles estão com o coração fechado. Porque você pode estar dentro de uma sala fechada, mas se seu coração estiver aberto, o céu vai se manifestar. Alguém vivo aí, irmão, para me ajudar? Então repete comigo, o Espírito Santo não vem para confirmar minhas certezas, para garantir minha segurança. O Espírito Santo vem para preencher meus vazios. E por melhor que você seja, irmão, por mais que você ore, jejue, eu vou dizer para você, ainda há vazios que o Espírito Santo quer encher. De Gênesis a Apocalipse, isso está muito claro. Que Deus construiu um histórico de ações no meio do caos, no meio das feridas, no meio dos problemas, no meio das crises. Veja, no Egito, um jovem recebeu um sonho e ele está lá preso dentro de uma cela. E de repente o avivamento vem e ele toma banho, faz a barba, troca de roupa, o que alguns aqui precisam fazer. Ainda falando do Egito, Deus encontra um cara que achava que Deus não poderia mais usá-lo, e Deus encontra um cara no meio do deserto. Deus não encontra o cara no meio de um jejum. Deus não encontra o cara no meio de uma jornada espiritual. Deus encontra um cara no meio de sua jornada profissional. Ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. E Deus o encontra em uma sarça, no meio da sua insignificância, para mostrar o que Deus pode fazer através de alguém que acha que não é nada. O que dizer então de Daniel, irmão? Daniel descobriu um Deus que entra na cova dos leões.
Não só um Deus que responde quando eu estou orando, voltado os meus olhos para Jerusalém. Não só um Deus que eu encontro quando eu estou meditando na santa lei do Senhor. Mas um Deus que entra comigo e se revela poderoso para trazer um avivamento. Porque como é que você imagina que Daniel saiu daquela cova? Você acha que Daniel saiu assim, comum, ou do jeito que entrou? Daniel saiu de lá, irmão, no mínimo, dando altos louvores ao Deus que não evita às vezes que a cova venha, mas que entra comigo na cova para se mostrar ainda mais poderoso. Meu Deus! O que dizer dos amigos de Daniel? Rei, fica tu sabendo, a gente não vai se dobrar diante de imagem nenhuma. Não vai não? Não, não vamos não. Fornalha, pode tacar a fornalha. Porque Deus é Deus para nós, seja Ele nos livrando ou a gente morrendo nisso aí. Mas fica tu sabendo que a gente não vai se entregar a essa ameaça não, a gente não vai ceder a isso aí não. Aí a gente pensa assim, pô, o cara está sendo fiel a Deus, ele nem vai entrar na fornalha. Por vezes, Deus não vai nos livrar das coisas sem antes manifestar seu livramento nas coisas. Aí o Nabucodonosor joga os 3 lá dentro. E Nabucodonosor vai olhar o churrasquinho de crente. Vamos ver como é que esses 3 topetudinhos aí vão sobreviver. Oi, vem cá. A gente não mandou 3? Sim. Tem 4 lá. E os caras estão brincando. Estão jogando Uno. Os caras estão se divertindo lá. E deixa eu te dizer, eles não saíram da fornalha. Eles foram tirados por aqueles que os enviaram para a fornalha. Deus às vezes não impede que alguém te envie para a fornalha, porque Ele quer mostrar a glória dEle com que essas pessoas que te enviaram para a fornalha sirva para te tirar da fornalha e aplauda o Deus que você serve. O que dizer então, irmão? O que dizer então da cruz? Eu quero que você olhe para alguém do seu lado e diz: houve avivamento no Calvário. Pode dizer, irmão. Vai, declara para outra pessoa que não foi a primeira opção para você. Houve avivamento no Calvário. Irmão, o Calvário, Jesus está lá. Tem um bandido de um lado e tem um outro do outro lado. O da esquerda na desgraça. Quero ver agora. Faz o L. Tá todo mundo aí na mesma. O que está na direita diz: cala a boca. Nós 2 merecemos. Mas ele não. Ele não. E aquele cara só fez isso, irmão. Ele não foi a um culto. Ele não cantou um hino. Ele nem sequer foi batizado nas águas. E aquele cara, por falar assim, nós merecemos isso aqui. Cala tua boca, senão eu desço daqui e te dou um pau aí. Mestre, é o seguinte, tão louco. Mas eu queria fazer um pedido para o Senhor. Nem sequer me leva para o teu reino. O pedido foi: quando o Senhor entrar lá no seu reino, lembra de mim. E Jesus diz: vou fazer mais, eu vou trazer o avivamento agora. Porque eu não vou esperar você ir para um culto.
eu vou trazer o avivamento para você crucificado. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Você está aí, irmão? Então, o Pentecostes nos traz um padrão, que o poder de Deus vem quando o mundo desaba. Você entendeu isso? Porque alguns de nós, se não tiver culto, desanima na fé. Desvia. Esfria. Se não tiver culto coletivo, porque ele nunca aprendeu a fazer o seu culto pessoal para Deus. E se tiver na luta, então, ele nunca acha que Deus pode enchê-lo do Espírito Santo na luta. E foi exatamente isso que Deus me mostrou essa semana. E ele não enche só quando você está num culto bonitinho, arrumadinho, penteadinho, cantando. Santo, santo, santo. Mas nas madrugadas que você está tretando com o cônjuge. Quando você abre o aplicativo do banco e descobre que está seprocado. Quando no meio da noite em que você já usou tanta bebida, tanta droga, e você se volta para ele e diz: como é possível o Senhor me encher do Espírito aqui? Eu quero te mostrar biblicamente que é possível. No meio da sua luta, da sua dor, da sua crise, da sua noite escura, da sua perda, do seu luto, ser cheio do Espírito Santo. Imagina o que uma igreja que entende isso não pode fazer, irmão. Foi o que a igreja primitiva entendeu. Cadeias se transformaram em palcos de adoração. Açoites se transformaram em testemunhos para a glória de Deus. Cidades inteiras foram ganhas. Leia capítulo 8 e você vai ver um homem ganhando uma cidade inteira para Jesus. Um homem. E é tudo isso que Deus precisa. Deus só precisa de uma pessoa que entenda que Ele não precisa de liturgia, Ele precisa de um coração disponível na sua célula. Quem está comigo aqui, irmão? Quem está comigo aqui, irmão? Amém ou não amém? Então veja, o avivamento não só vem para lugares difíceis em que eu me encontro, que você se encontra, que esse é o padrão do Pentecostes em Atos 2, mas como o avivamento vem também aonde você está. No meu trabalho tem um monte de gente lá que é do diabo e está me oprimindo. Pastor, ora para mim, para eu ter um novo emprego. Não vou orar. Eu vou orar para Deus te pegar lá. E quem vai ser oprimido não vai ser mais você, vai ser os demônios que estão usando as pessoas que estão lá. Se você sair daqui hoje com essa ideia de que, irmão, não é o meu problema que impede Deus me encher do Espírito, é o meu coração. Com filhos, com uma enfermidade, com problemas, vivendo uma situação que não queria viver, enfrentando um diagnóstico que não queria receber, passando pela luta de um divórcio que não queria viver, enfrentando um luto que entregaria tudo para não passar por ele. E a gente está esperando vir para um culto, ir para um encontro, para um evento que vai encher estádios, ginásios, para ser cheio do Espírito. A igreja de Atos mostra para nós que Deus nos enche do seu Espírito em lugares de luta, de dor, de perda, de crise, de perseguição, de opressão. Mas também mostra que Ele nem sequer precisa disso, só precisa que eu esteja presente. Que eu esteja
presente. Você está presente aqui, irmão? Então você é um forte candidato também. Diga aí para a pessoa do seu lado, você é um forte candidato também. Porque, entenda, se você sair daqui com essa ideia que o Espírito Santo não é um luxo espiritual para momentos tranquilos, ele é o socorro bem presente na angústia. Meu Deus! Então, se você precisa de coragem, ele é o espírito de ousadia. Se você precisa ser restaurado, ele é o espírito consolador. Então, irmão, não tem desculpa para não ser cheio do Espírito Santo. Você está aí, irmão? Pentecostes em Atos 2 mostra que o céu desceu, não depois que o medo foi embora, mas o céu desceu para mandar o medo embora. Você está esperando o medo passar e o céu está dizendo, eu quero me derramar sobre você com medo mesmo. Você está aí, irmão? O fogo não veio quando a dúvida foi embora. O fogo veio para dissipar e queimar todas as dúvidas. Então, de maneira muito clara, irmão, Atos 2 mostra que o que importa não é a estabilidade do ambiente, mas a disposição do coração. Hoje, mesmo que você esteja em um lugar fechado, trancafiado, no seu medo, na sua decepção, até mesmo nessa situação, você já orou tantas vezes. Já pediu que Deus viesse tantas vezes para mudar a situação. Mas você já parou para pensar que às vezes Ele não quer mudar a situação, Ele quer mudar você dentro da situação? Você entendeu isso ou não, irmão? Então, hoje, se você abraçar essa verdade, de que mesmo enfrentando o que eu estou enfrentando, o Espírito Santo ainda está buscando corações abertos em lugares muito fechados. E se o meu coração estiver aberto, eu serei cheio do Espírito Santo naquela situação mesmo. Quem está entendendo isso aqui, irmão? De forma romântica, a gente acha que o Pentecostes foi só o fogo, e a gente quer pular, e a gente quer sapatear, a gente quer cuspir, quer derramar óleo na cabeça dos outros, quando na verdade o Senhor está mostrando um padrão para nós, que Ele ainda sopra sobre os cansados, que Ele ainda sopra e inflama seu fogo sobre aqueles que esperam, que Ele ainda transforma crises em chamado ministerial, que Ele ainda transforma fraquezas em fogo. Então, meu irmão, minha irmã, se você está ferido, o Espírito Santo é cura. Mas você acha que o Espírito Santo só vai te encher para você falar um xarabacaia? Para cantar bonito. E se eu trouxesse o louvor agora aqui para tocar, né? Não tancar, mas tocar. E falar, irmão, vai queimar no fogo aqui, irmão. A maioria de nós sapatearia no fogo aqui. Agora eu pergunto. Entender que eu posso sapatear no fogo quando alguém está tocando é bênção. Mas é mais bênção entender que eu posso sapatear sobre o inimigo, cheio do fogo, quando o diabo estiver me perseguindo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, nas finanças, na saúde emocional, na saúde física, na minha paternidade. Porque se eu posso ter um ministério de louvor tocando, a Bíblia diz que eu tenho anjos
que estão ministrando diante do Senhor. O que eu preciso é descobrir a frequência da adoração que está na sala do trono, para que eu possa sapatear na cabeça do diabo. Então ele não quer vir te encher só para você dizer, eu sou espiritual, porque Suricã está lá na praia. Mas se você está precisando ser curado, Ele é a sua cura. Se você está em dúvida, Ele é a verdade que você precisa. Se você está com medo, Ele é a coragem que quer te revestir de força. E se tudo parece estar perdido, irmão, é o momento exato para que Ele possa descer com poder na sua vida. Teria muita coisa ainda na introdução. Eu ainda nem cheguei no que eu queria. Mas você não me suportaria hoje, não. Não me suportaria, de verdade. Então, antes de olhar com você o Salmo 23, eu quero que você grave isso na sua cabeça. Deus não envia fogo para ambientes seguros, mas para corações desesperados. O Espírito não desceu quando tudo fazia sentido, mas quando tudo parecia estar perdido. O caos não impede o avivamento, é um convite para que o avivamento se manifeste. Está entendendo? Pergunta para a pessoa do seu lado, você está entendendo isso? Então, se eu não ver você na terça aqui, você não entendeu. Fale isso aí para ele. Se eu não ver você na terça, você não entendeu. Se eu não ver você na célula, você não entendeu. E tem líder aqui, irmão, que só vai para a célula porque é líder da célula. Porque se ele for... Volta. O caos não impede o avivamento. Pelo contrário, o caos é o convite para o avivamento. Então, abra lá em Salmo 23. Vamos lá para o Salmo 23. E eu quero compartilhar algumas coisas interessantes com você, porque já é 9 horas, até as 10 eu termino. Obrigado pela sua motivação e mandar para mim essa alegria toda aí no dia do Pentecostes, mas isso acontece no meio do caos mesmo, no meio da dor, e é isso mesmo, e se embora para cima. Veja, irmão, eu gastei algum tempo para dizer assim, ó, seja em salas fechadas, seja em UTI do Hospital do Câncer, seja em chamada videoconferência quando o pai está sendo submetido a uma cirurgia, seja com a folha de demissão na mão, seja com as lágrimas que embotam a vista no meio de uma crise conjugal, seja no meio de dores crônicas no corpo, seja no meio de uma situação vexatória, vergonhosa, seja no meio do pior problema que alguém pode passar. O que me impede de ser cheio do Espírito não é o meu problema, é o meu coração. Entendeu isso? Então eu nem vou perguntar se você tem problema, porque eu sei que você tem. Porque se você não tivesse, você nem estaria aqui na igreja. Ou em qualquer igreja. Porque para mim só tem um tipo de pessoa que não tem problema. É quem já está enterrado. Mas se não for enterrado, tem
Problema. Você não tem? Eu vou mandar um monte para sua casa. Senhor, manda de quilo mesmo, assim, mas de força. Pastor, retira essa palavra. Recolho. Põe no meu bolso aqui. Deixa aqui para outro momento. Mas os homens da apacentar estão acostumados a queimar no fogo quando estão na preparação do face. Se não tem preparação do face, não tem fogo do Espírito. As mulheres, não vou nem falar dos jovens da igreja. Não vou falar dos casais da igreja. Que eles atribuem que não estão cheios do Espírito, porque não estão orando, porque não estão lendo, porque não estão fazendo o que a religião os oprime a fazer. E eles ficam o tempo todo dizendo, eu preciso de um curso novo para casais, eu preciso de um curso para pais, eu preciso de um curso financeiro, eu preciso de um encontro face a face com Deus, eu preciso disso. Só que ele ou ela não percebe ou não percebem que mesmo antes, durante e depois de qualquer encontro, de qualquer curso, os problemas continuarão. Então, o que está impedindo a apacentar de ir para o próximo nível não é as lutas que a gente está enfrentando. É que a gente já definiu que Deus só pode me encher do Espírito se eu orar. E como no meio da luta eu não estou conseguindo orar, o que vai acontecer? Eu não vou ser cheio do Espírito. Mas, irmão, presta atenção. Deus faz avivamento até dentro da barriga do peixe. Eu ia dizer da baleia, mas do peixe. Porque senão iam me associar a um irmão aqui que lê uma Bíblia meio diferente da nossa. O Jonas está lá e diz assim, me dá uma chance. E a Bíblia diz que veio um avivamento lá dentro da barriga do peixe. O peixe sente uma indigestão lascada, mas é Jonas vivendo um avivamento poderoso. Seus inimigos sentirão indigestão enquanto você está vivendo o avivamento do Senhor. O que estava impedindo Jonas de viver o avivamento? Seu coração fechado. Abrir o coração, Deus me encontra onde quer que eu esteja, para me encher do seu Espírito. Sabe o que eu espero que nós vivamos depois dessa celebração coletiva? Verdadeiros avivamentos em locais do trabalho, nas escolas, nos negócios, nos relacionamentos, porque a gente vai entender que Deus não precisa de um grupo tocando para me encher do Espírito. Ele só precisa me ver com o coração aberto, no meio da minha dor, no meio do meu medo, no meio da minha dificuldade, no meio da pressão que eu estou vivendo. Se Ele encontra um coração aberto, Ele derrama seu Espírito. Quantos estão com o coração aberto aqui hoje, irmão? Então Deus não te livra dos inimigos. Deus vai te alimentar na presença deles. Amém, irmão? Então é meu coração que deve se abrir. Por isso, Claudinei, você que já ficou em pé, talvez esteja cansado de estar sentado. O salmo começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. Meu coração está aberto para o senhorio dele. O meu coração está disponível para as orientações dele. Porque a maioria de nós só observa a frase seguinte, e nada me faltará. Mas a gente não observa que o nada me faltará é seguido do o Senhor é o meu pastor. Meu coração está aberto para que Ele seja Senhor da minha vida. Porque se Ele é meu Senhor, Ele vai ser meu pastor. Então, no dia
do Pentecostes, que é celebrado o dia do pastor, eu posso fazer de Jesus o meu pastor. Seu coração está aberto para o senhorio dele, então se prepara para ser cheio do Espírito que ele tem para enviar. Você está aí, irmão? E quando ele é o meu pastor, Senhor, ou meu Senhor, pastor, eu descubro que embora na crise, embora na dor, embora no luto, na lágrima, na doença, na enfermidade, não que ele causou, não que ele tem vontade nisso, não que ele gerou isso para a minha vida, mas que isso acontece por conta da minha existência pecaminosa. Mas mesmo no meio da minha existência pecaminosa, como consequência eu viva tudo isso, eu posso me levantar e dizer, eu sei quem é o meu Senhor no meio disso. Eu sei quem é que dá a palavra final na minha vida. Não é o que eu estou sentindo nesse casamento, é o que o meu pastor está dizendo. Não é o que a minha emoção está dizendo nessa situação, é o que o meu pastor está dizendo. Essa está muito mais uma mensagem tradicional do que pentecostal. Mas precisamos de mensagens assim. Sabe por que você não está fazendo determinadas coisas? É porque Jesus ainda não preencheu determinados vazios como Senhor. E nesses vazios onde eu ainda não fui cheio do Espírito, se abre oportunidades para que emoções sejam meu Senhor, para que necessidades sejam meu Senhor, para que problemas sejam meu Senhor. E quando os problemas, as necessidades, as lutas, as dores, os lutos assumem o senhorio na minha vida, então isso determina se eu vou no culto, se eu não vou no culto, se eu continuarei sendo fiel, se eu não vou ser fiel, se eu vou aplaudir quem está sendo bem sucedido na vida, ou se eu vou ficar com cara de quem chupa limão, porque ele está vivendo o que eu queria estar vivendo, mas eu ainda não estou vivendo o que ele está vivendo. Mas o Senhor é o meu pastor, e seja com pão na mão ou com diagnóstico de enfermidade na mão, eu sei quem é o meu Senhor, e é Ele que vai mandar na minha vida, não é o diagnóstico. Não é o capeta que vai usar o problema que eu estou passando para que esse problema seja Senhor na minha vida. Então a gente abandona o altar, a gente abandona ministério, a gente abandona família, a gente larga emprego, a gente se mete em vícios, porque esses lugares vazios que o Senhor queria preencher com o seu Espírito, para que se tornasse Senhor da minha vida, eu permiti que esses vazios se tornassem Senhor da minha vida. E em vazios, o medo vai prevalecer. A frustração não vai embora. A decepção não vai me largar. Meu coração está aberto para que Ele seja Senhor? Está, pastor. Então se prepare, irmão. Se prepara para uma sequência de coisas que Ele diz que vai fazer. Presta atenção na sequência de verbos que Ele usa. Primeiro, Ele vai fazer você repousar. Quem precisa de repouso é quem trabalhou muito. Entendeu ou não? Não é quem está descansado, é quem está cansado. E se você está cansado, Ele vai gerar repouso para você. Se Ele for Senhor, Ele não vai te levar para as Bahamas, mas Ele pode ser o seu próprio sábado de descanso. Estou precisando sair de algumas atividades do ministério, porque estão matando minha família. Não! Você precisa deixar de fazer aquilo que Deus nunca te pediu para fazer. Porque o que está te matando não é o ministério que Ele te entregou. É o que Ele nunca te pediu e que você está fazendo no nome dEle. Então está precisando de repouso? Ele é o seu pastor? Irmão, quem é que precisa de repouso, senão aquele que está no meio de um enfrentamento?
Entenda, se eu estou recebendo repouso, descanso, no meio de uma luta, eu não posso chamar isso de outra coisa senão de avivamento. O Espírito está vindo, porque humanamente eu estaria horrivelmente cansado, pronto a desistir de tudo, mas mesmo no meio da luta, mesmo no meio da batalha, eu encontro um descanso que vem do céu. Eu estou sendo avivado de novo, eu estou sendo cheio de novo do Espírito Santo. Você está aí, irmão? Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então ele não só me faz repousar, mas ele me conduz para águas tranquilas. Está com sede? Para de aceitar a acusação do diabo que você não está orando, não está jejuando. Imagina alguém com sede que não está fazendo essas coisas. Aí o diabo entra na sua mente dizendo assim, você não está fazendo o que deveria fazer, por isso você está com fome, está com sede. Então, se ele é o meu Senhor, ao invés de eu focar na fome, eu vou focar no suprimento dela. Então eu vou usar a fome para buscar e não para me sentir culpado. Você está aí, irmão? Quem está pronto para águas tranquilas aqui? Ele diz mais, restaura-me o vigor. Precisa de forças renovadas? O ano não chegou nem na metade. Faltam ainda alguns dias para terminar o 6º mês do ano. Está precisando de força nova para subir a montanha agora? Não para ser legendário, mas para subir o resto do ano. Você está aí? Diga, eu preciso, pastor. Ele não só restaura a minha força, como ele guia-me pela vereda da justiça. Ele faz tudo isso porque ele é o meu Senhor e isso é sinal de avivamento. Para de definir avivamento só como língua estranha. Eu conheço um monte de gente que fala língua estranha, mas também tem língua grande, fala da vida dos outros. E não levanta não, porque senão se entrega. Não é você não, Ricardinho, fica tranquilo. Você está aí? Para de achar que avivamento é só falar em língua estranha, mas é fazer de Jesus o seu Senhor e pastor. E quando Ele é seu Senhor e pastor, meu amado irmão, não é só língua estranha. Você não se torna espiritual só com o microfone na mão. Inclusive você se torna espiritual sentado aí, recebendo uma palavra que Deus está te mandando, que Deus está te entregando. E é tão manifestação do Espírito Santo falar em língua estranha, como é também manifestação de um avivamento poderoso, estar sentado e receber uma palavra que muda tudo dentro de mim. Então, no meio de tudo isso, do vale da sombra da morte, da presença dele comigo, o verso 5 projeta para nós. Ele prepara um banquete, uma mesa, na presença dos meus inimigos. A maioria de nós ainda não teve clareza da imagem que esse verso está passando. Senhor, estou precisando de um alívio. Precisando ser alimentado. Me leva para um lugar. Sabe para onde ele vai te levar? Não que vocês sejam, mas vocês vão ilustrar agora. Os meus inimigos. Com licença aqui, minha irmã. Obrigado pelo presente. Está mostrando lá? Ele prepara uma mesa. Um banquete.
na presença dos inimigos. Ele não te leva para um lugar longe. Mas ele diz para os inimigos: venham ver. Venham ver. E senta eu e o meu Senhor, que é meu pastor. E os inimigos estão aí. Não que você seja, mas está ilustrando. Os inimigos estão vendo eu comer. A maioria de nós quer avivamento sem luta. Quer avivamento sem inimigo. A gente só quer a língua estranha, a gente não quer o espírito que gera a língua estranha. E o problema maior não é a presença dos inimigos. É quando na minha mesa, com o meu Senhor, está eu e ele, em uma conversa particular. Dá licença aqui, minha filha. Eu permito que o inimigo se assente na minha mesa. E o inimigo senta e diz: hello. E os meus olhos que estavam aqui, e eu tinha tudo isso de inimigo, mas permiti que um sentasse à minha mesa. Os meus olhos que estavam para o meu Senhor começam agora a dar atenção para aquele que eu permiti sentar à minha mesa. Porque o texto diz que o Senhor prepara a mesa para mim e para ele. Ele não está preparando a mesa para o inimigo, ele está preparando a mesa para mim. Você pode declarar isso: o Senhor tem uma mesa farta. Farta nos leva para a ideia de avivamento pleno. Mas a maioria de nós tem convidado o inimigo para sentar na mesa que o Senhor tem preparado para nós. E ao invés da gente celebrar o banquete, a gente começa a dar ouvido para o inimigo. Ao invés da gente, sim, meu Senhor, meu pastor, obrigado pelo banquete, obrigado pela provisão, obrigado pelo cuidado, obrigado pela renovação da força, obrigado por guiar os meus passos, obrigado por trazer-me para o centro de novo. E de repente eu permiti que a mágoa sentasse na minha mesa. De repente eu permiti que a minha frustração com o meu cônjuge sentasse à minha mesa. De repente eu permiti que as lembranças do meu passado ou do passado do meu cônjuge se assentassem à mesa. De repente eu permito que as dificuldades conjugais se assentem à mesa, que as dificuldades na criação de filhos se assentem à mesa, que as dificuldades financeiras se assentem à mesa. E essas dificuldades me falarão 3 coisas. Não adianta, acabando isso aí você vai morrer. Não adianta. Você não é tudo isso que você acha que é, não. E não adianta ficar falando aí de ser cheio do Espírito Santo, não. Você nunca vai ser. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: está na hora de dizer para o inimigo: pega seu banquinho, cai fora, vai para a plateia, porque nessa mesa é só eu e o meu Senhor. E nessa mesa, eu descubro que ele faz o quê na minha cabeça? Unge a minha cabeça uma figura para avivamento. Os inimigos estão aqui, eles não sumiram. A vontade de acabar o casamento, os pensamentos suicidas, a ansiedade, a depressão não saiu. Mas o que mudou? O óleo na minha cabeça. Porque eu pedi para que o inimigo pegasse o banquinho dele e rapasse fora. Vai para a plateia. O seu limite é a plateia. Mas o problema é que a gente tem dado limite demais para o diabo.
e ele se assente à minha mesa, onde a minha cabeça está sendo ungida com óleo e onde o meu cálice está transbordando, onde o avivamento está acontecendo. É por isso que a maioria de nós tem testemunho dizendo, quando eu estava indo com tudo, de repente... Por quê? Porque eu permiti que o inimigo se assentasse à minha mesa. E os meus olhos se fecharam agora para aquele que unge a minha cabeça na presença dos meus inimigos. Para aquele que faz o meu cálice transbordar na presença dos meus inimigos. E os meus olhos se fecharam para ver o tamanho do meu inimigo e não para a beleza do banquete. Está na hora de pedir para o diabo sair dessa mesa sua, irmão. Está na hora de dizer, Satanás, pega seu banquinho. Essa mesa não é para você. Essa mesa é para mim. Você está aí, irmão? Eu sei que o Senhor pode encher todos nós do Espírito Santo em cultos onde a gente tem um louvor lindo tocando. Pode subir, galera. A mesa é na presença dos meus inimigos. A mente é um campo de batalha onde os inimigos estão tentando ocupar. Aonde o Senhor vai preparar uma mesa para mim? Na minha mente. Aonde estão os meus inimigos. Se é no campo das minhas emoções, aonde Ele vai preparar um banquete para mim? Nas minhas, simbolizado no meu coração. O avivamento não é algo para eu pular. É algo para eu viver. Então, está na hora, Satanás, de pegar seu banco e ir embora. Porque eu vou viver meu avivamento. Quantos podem dizer isso aqui hoje, irmão? O diabo está dizendo para alguns de nós, não importa, você nunca será bom o suficiente. Todo mundo está contra você. Você não vai conseguir. E sabe por que eu estou ouvindo isso? Não porque eles estão na arquibancada, mas porque eles estão sentados à mesa comigo. Está na hora de dizer, Satanás, você não tem mais assento na minha mesa. Porque essa mesa é o lugar onde a minha mente será ungida. Onde o meu coração irá transbordar da tua presença. João 10, verso 10 e 11. Diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Claudinei, ele está na sua mesa. Ou ele está na sua plateia? É fácil saber isso, pastor. Por que você parou? Parou porque deixou ele sentar à mesa. Não porque ele está na plateia.
Porque se ele senta à mesa, ele impede que a minha cabeça seja ungida e o meu cálice seja transbordante. Preciso dizer isso sobre casamento, preciso dizer isso sobre finanças, preciso dizer isso sobre condição de saúde física. Porque ele vem para isso, ele vem para roubar a unção na minha cabeça. Ele vem para pôr a mão para que o meu cálice não transborde. Ei, vamos continuar conversando aqui. Você não é bom o suficiente não para que isso aconteça na sua vida. Você não está orando o quanto deveria. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fala assim, em abundância. Mas o verso 11, eu quero te mostrar o verso 11. Diz, ele conclui o pensamento: eu sou o bom pastor, e como bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O pastor do Salmo 23 é o bom pastor. O diabo quer estar sentado a essa mesa para dizer: você não é bom o suficiente, você não vai conseguir, está todo mundo contra você. Mas se o pastor está na mesa, está na hora do ladrão rapar fora. Se o pastor está na mesa, isso vai mudar tudo na sua vida, irmão. Você não vai ser impedido de passar por dificuldades e lutas na vida. Mas ao passar, você vai ver o cálice transbordar ao invés dele secar. Você pode ficar em pé, irmão, em nome de Jesus. Se o Senhor é o meu pastor, nada e ninguém tem a palavra final sobre a minha vida. É Ele que me guia, me restaura, me protege, provê na minha vida, me faz transbordar. Não longe dos meus inimigos, mas no meio deles. Talvez você está vindo de uma semana em que você se sentiu muito oprimido no seu trabalho. E eu não estou dizendo que as pessoas que trabalham com você são demônios, mas os demônios podem estar usando aquele momento lá. Deus vai mostrar para alguns que não vai tirá-lo de lá, mas vai fazer o seu cálice transbordar, porque agora você vai perceber a presença do pastor e não a presença do ladrão. A gente vive aqui comigo, irmão. O que muda tudo, pastor? É se eu sei se o pastor está sentado à mesa comigo. Se ele está sentado à mesa, o meu cálice está transbordando, minha cabeça está sendo ungida. Hoje você pode sair daqui, irmão, para viver um avivamento poderoso no meio da sua pior luta. Deus não esperou os inimigos dos apóstolos morrerem para enviar o Espírito. Deus enviou o Espírito quando todo mundo ameaçava de morte cada um daqueles homens que disse que seguia Jesus até o fim. Então, o avivamento não acontece longe da dor. Ele nasce no meio da luta. Quando escolhemos confiar no nosso pastor. Muitos de nós já têm a presença, mas não conseguem percebê-la, porque estão com os olhos fechados demais. Abra comigo sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6, do verso 15 em diante. 2 Reis 6, 15 em diante. O texto diz:
o servo do homem de Deus, levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, ele viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Esse exército inimigo havia cercado a cidade. E ele exclamou para Eliseu: Ah, meu senhor, o que faremos agora? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão contra nós. O recurso que Deus te enviou para vencer a crise no casamento é maior do que o conflito que você está vivendo no casamento. O recurso que Deus te enviou para encarar com fé o problema que você está enfrentando é maior do que o problema que você está enfrentando. Você está aí? E o texto continua dizendo: Eu vou orar por você, meu amigo. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é você ver. E a Bíblia diz que Eliseu ora, dizendo: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Nota de comentário: Eliseu não orou dizendo: Senhor, eu oro para que o Senhor traga os teus anjos agora. Senhor, eu oro para que ele perceba que a ajuda está a caminho. Mas eu oro para que ele perceba que o avivamento já está presente. E o texto diz: o Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo. Muitos de nós esperaria ir para um culto para que visse as carruagens de fogo. Nem sempre vai dar tempo para você vir num domingo, principalmente se você estiver no meio da semana na quarta-feira. Mas você pode ter os olhos abertos para ver o avivamento, mesmo que você esteja cercado pelo inimigo. Alguém está recebendo essa palavra aqui, irmão? O dia do Pentecostes veio para 120 pessoas, para que eles tivessem os olhos abertos, não para que eles tivessem uma vida sem luta. E se você está esperando um avivamento para uma vida tranquila, nós vamos orar para você morrer agora. Aí você vai ter o avivamento pleno diante do teu Criador. Mas se você é como eu, que vem de uma semana em que começou cheia de medo e terminou cheia de louvor, não porque as lutas passaram, mas porque os meus olhos se abriram para ver fogo, para ver fogo. Eu nunca estarei cercado pelo inimigo sem estar protegido pelo Senhor. Não haverá uma única situação na minha vida em que eu não possa viver um avivamento e o Pentecostes não venha. O que me impede, portanto?
meu coração fechado. Lembra que eu pedi para você pôr a mão no seu coração? A primeira oração? O louvor vai cantar uma frase de uma das músicas que nós já cantamos aqui nessa noite. E a frase diz: se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E eles vão começar baixinho, porque o Espírito Santo vai começar a tomar homens e mulheres aqui. Alguns poderão gritar, rir, falar em línguas, manifestar os dons que o Senhor já colocou na vida dele, liberar palavras proféticas. Mas mais do que a manifestação do carisma, virá a unção para o caráter. Para perceber que Deus quer te encher do Espírito dele. Não depois que tudo estiver alinhado, mas exatamente aonde você se encontra, na luta que você passa, na dor que você está sentindo. Seu coração está aberto para isso? Ele vai ser agora alvo desse derramamento do Espírito. A promessa é para todos. Se há um coração que está aberto, mesmo diante de situações fechadas, ele vai se derramar agora e vai gerar um avivamento. Então comece a orar agora mesmo. Eu quero te dar um tempo para você buscá-lo e desejá-lo, honrar a presença dele sobre sua vida. Talvez seus olhos precisam ser abertos para que você perceba que às vezes ele não vai tirar você da luta, mas vai abrir os seus olhos para perceber a presença dele no meio dessa luta. Vem mesmo, Espírito Santo.